Hoje iniciamos mais uma palestra voltada para a capacitação dos colaboradores, desde que a Câmara, entrou no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Hoje o nosso palestrante é o Lúcio Camilo, que é diretor de Tecnologia de Informação do Tribunal de Contas e vai estar falando um pouco com a gente a respeito de compliance e a utilização de recursos tecnológicos. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Muito obrigado, Manu, pela apresentação. Gostaria inicialmente de agradecer a participação, uma honra estar aqui colaborando com esse projeto de vocês. E pretendo contribuir falar um pouco sobre compliance, sobre utilização de recursos tecnológicos e algumas questões relacionadas ao tema. Então, eu atualmente sou diretor-geral de tecnologia do Tribunal de Contas do Estado. Sou formado em análise de sistemas, com pós-graduação em gestão de pessoas, gerenciamento de projetos, MBA em gestão de projetos, engenharia de software e pós-graduado em direito público também. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre como que o compliance vem sendo utilizado pelas organizações, principalmente a administração pública, e apresentar algumas questões para tentar aí contribuir um pouco com esse projeto que vocês já estão em andamento. Iniciar. Bom, inicialmente também cabe agradecer ao ministro do STJ, Antônio Saldanha, que forneceu parte da apresentação também, que ele fala muito sobre compliance, então eu utilizei como referência aqui para poder disponibilizar essas informações. Bom, corrupção, o termo corrupção, ele vem do termo latino, corruptione, que indica, na verdade, um processo de decomposição ou putrefação, que representa exatamente o que a gente viu em muitas administrações, muitas organizações relacionadas ao estado de corrupção que algumas organizações passaram e representaram. O Banco Mundial ele caracteriza a corrupção como o abuso do poder público com o intuito de obter benefícios privados. E a gente tem também uma questão no Brasil, da gente achar que a corrupção é um tema que está muito... é só Brasil. Só o Brasil que tem corrupção, só o Brasil que expõe essas informações. Mas existe uma pesquisa que foi realizada pela organização Transparência Internacional e que ela identificou, dentro dos 176 países que foram analisados, 69% tinham notas menor do que 50%, o que indica que essa prática da corrupção ela não é uma prática que existe só no Brasil, ela é uma prática internacional, no mundo inteiro. E você também ouve muito falar que não se acaba com a corrupção, você não consegue acabar, infelizmente, mas você consegue tratar, tem mecanismos para tentar mitigar, reduzir o risco, identificar, acompanhar. Então é isso que trata a questão do compliance nas organizações. Bom, inicialmente, existe também, inclusive, uma pressão internacional sobre o tema. Se a gente for verificar, existe uma série de manifestos, de movimentos, inclusive internacionais, que tentam contribuir para que exista um comprometimento do Brasil e dos outros locais em relação ao combate à corrupção. Então, posso citar aqui o Acordo de Cooperação de Desenvolvimento Econômico da OCDE, tem a Organização dos Estados Americanos e, inclusive, a Organização das Nações Unidas, que, através do decreto 5687 de 2006, eles, na verdade, sugerem a recomendação de práticas relacionadas ao combate à corrupção, para que isso possa ser uma medida de acompanhamento e saneamento desse tema. Pressão popular interna também. Isso em 2013, a gente vivenciou isso, a gente observou lá que, inicialmente, na verdade, acho que todos vão se recordar, primeiro foi por conta dos 20 centavos, então iniciou ali uma comoção popular em relação a isso, só que a sociedade ela já estava tão cheia dessas questões que tudo começou a se tornar ali, na verdade, um movimento contra a corrupção. E isso começou a ser representado no movimento de vários estados, então a gente vivenciou movimentos em São Paulo, em Brasília, no próprio Rio de Janeiro, que acabaram culminando com uma série de questões relacionadas à pressão interna, a pressão no Brasil para se combater
a corrupção, que já era uma coisa que ninguém aguentava mais, né? A gente via isso, vivenciava e acompanhava, então culminou nessa série de movimentos aí em relação a isso, tá, solicitando ali o combate à corrupção. E a gente tem também no Brasil, nossa legislação muitas vezes ela funciona de forma reativa. Então, por conta disso, principalmente desses movimentos de 2013, nós tivemos ali a lei anticorrupção, né, que foi como uma forma de poder mostrar que o Brasil estava preocupado com isso, com esse tema, e estava querendo acompanhar. Da mesma forma, ainda falando sobre essa legislação reativa, a própria lei da improbidade administrativa, ela foi uma lei que ela se originou lá no movimento dos caras pintados, a partir das questões relacionadas à época ao presidente Collor, e em seguida, como forma de dar uma resposta à sociedade de que aquele assunto seria tratado de forma adequada pelo Legislativo, foi proposta ali a lei da improbidade administrativa. Internamente, a gente tem uma série de legislações sobre isso, né? A própria lei que eu acabei de citar, a improbidade administrativa, que agora, em 2021, ela foi atualizada também, trazendo uma série de alterações à lei original. A lei de licitações de contratos administrativos, que a gente trata para aquisição, né, qualquer contratação da administração pública, ela precisa passar sob o crivo da 8666. Lei de lavagem de dinheiro. O próprio Código Penal, ele tem ali capítulos, tem artigos voltados a práticas de crimes realizados, efetuados pela administração pública ou contra a administração pública. E a lei do 10.467 de 2002, que trata também dos crimes praticados contra organizações estrangeiras. A LAI, imagino que todos conheçam também, a utilização da Lei de Acesso à Informação como forma de dar maior visibilidade e transparência às ações realizadas pelos órgãos, né, como forma de que isso possa ser acompanhado não só por aquela pessoa que está dentro da organização, mas também que possa ser acompanhado por toda a sociedade. Podemos citar também a Lei Antitrust, né, que é a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei das Organizações Criminosas e a Lei de Anticorrupção, que, como eu citei para vocês, acabou sendo uma resposta, né, do Legislativo contra os movimentos que acabaram aparecendo muito, né, evidenciando muito a situação que o Brasil se encontrava no ano de 2013. Ela tem até um aspecto interessante, que essa lei, o tempo dela todo de aprovação foi em torno de 15 dias. Então foi exatamente para isso, para mostrar para a sociedade que o Legislativo estava vigilante em relação a isso e, como medida, propor ali uma lei que pudesse buscar reduzir, né, acompanhar as questões relacionadas às corrupções no Brasil. E como é que funcionava a responsabilidade antes da lei anticorrupção, né, antes da lei 12.846 de 2013? Bom, antes disso, a responsabilização era uma responsabilização subjetiva. Ela leva em consideração a responsabilidade subjetiva, a conduta do agente, o dolo, a culpa e o nexo causal. E ela é muito focada na pessoa física. Tem questões de território também. Dificilmente você conseguiria alguma ação quando era um crime praticado contra a administração estrangeira e principalmente centrada no direito penal. Após a lei, a responsabilidade passou a ser uma responsabilidade objetiva. Então, qual a principal diferença? Não é necessário mais comprovar o dolo ou a culpa do agente. Você basta ter o nexo causal e ela acaba sendo muito mais focada na pessoa jurídica. Então, você já consegue sancionar ali as organizações, as empresas que estão por trás dos aspectos relacionados à corrupção. Além disso, a nova lei ela passou a trazer também um foco muito maior no direito civil e no direito administrativo. E, com isso, você consegue ter um foco muito mais célere, uma tempestividade de ação muito mais rápida do que se você fosse tratar através do processo penal. E ela trouxe também algumas questões que favorecem a utilização de regras de compliance pelas organizações como forma de atenuante. Então, passou a ser vantajoso que as organizações, a administração, começasse a ter ali a valorização do compliance dentro da organização como forma de atender ali os critérios relacionados à mitigação do risco e combate e apoio ao combate à corrupção. Por que o legislador optou, né, por essa substituição do direito penal pelo direito administrativo sancionador? Bom, primeiro, a dificuldade de você responsabilizar a pessoa jurídica através do Código Penal. Então, existe uma série de correntes, inclusive, que são contra, né, se posicionam contrárias à punição, à sanção do ente pessoa jurídica pelo direito penal. E também a complexidade para aferição do
da causa do subjetiva, né, do dolo ou da culpa. Isso, no processo penal, no direito penal, torna-se muito mais difícil você comprovar ali que aquela pessoa ela agiu de forma dolosa ou de forma culposa, inclusive constatar ali, evidenciar o fato da culpa. E no direito administrativo sancionador não se faz mais necessário, desde que existe o nexo causal, desde que existe o fato que deu direito à corrupção, no caso, já poderia ser ali uma penalização. Pode voltar, por favor, por gentileza. A própria questão também de passar a se preocupar mais com o erário, né? Então o caráter patrimonial do dano. Você passa a ter uma preocupação também sobre os crimes que atingem o erário. Pode retornar, mas... Esse aí. Isso. Obrigado. Então, passa a ser tratado também esse caráter patrimonial, né? A preocupação pelo dano ao erário, que de difícil comprovação, constatação também. E aí, o direito penal ele passa a ser uma instância superior. Então, você passa a tratar a respeito ao princípio do direito penal mínimo. O que é isso? Primeiro, eu recorro às esferas administrativas, judiciais e, em última instância, último ratio, eu recorro ao direito penal para também sancionar, se for o caso, e constatar ali na tipificação do crime. No direito administrativo sancionador, os tipos também são mais genéricos, então facilita a punição de determinadas condutas, enquanto no direito penal eu tenho uma tipificação muito mais específica, às vezes inclusive de difícil qualificação do desvio ali ocorrido. E o procedimento administrativo ele é um procedimento muito mais célere do que a tipificação no direito penal. Você não existe necessariamente a evidência de um crime para que você possa ali ter uma punição ou uma sanção. E as sanções no direito administrativo sancionador, elas muitas vezes elas são sanções pecuniárias, né, são multa, e ela pode inclusive ter o caráter pedagógico da ação como forma de repreensão para que aquilo não ocorra mais, o que também não ocorre no direito penal. Dentro das tipificações, né, o que se qualifica como um ato lesivo, ou seja, um ato lesivo ao patrimônio, um ato lesivo contra a administração pública, você prometer, oferecer ou dar qualquer vantagem devida, qualquer vantagem não prevista dentro do regimento, do regramento, patrocinar, custear, subvencionar atos ilícitos, utilizar de pessoa interposta para ocultar interesse, né, utilização de laranjas ali, dos fantasmas para isso. A própria fraude em licitações, também muito... eu deixei de citar também que a 8666, né, que é a lei que trata da parte de contratação com a administração pública, e agora a 14133, que trata também de uma série de inovações referente à lei de contratações de serviço público. Então, outra tipificação também, né, as fraudes em contratações, fraude em licitação, em contratos com a administração, e ainda a possibilidade de divulgar ou dificultar a fiscalização ou a investigação. As sanções, elas podem ser administrativas e judiciais, inclusive podem ser as duas, então elas são cumulativas, a aplicação, uma não interfere na aplicação da outra. E, como eu falei da questão da celeridade, né, da tempestividade, pelo direito administrativo sancionador, uma responsabilização é possível de ocorrer, inclusive, dentro de um prazo de 180 dias. Se a gente for comparar com o direito penal, ou com a tipificação e punição de um crime, o tempo é muito maior. Lógico que também dentro do processo administrativo, né, do PAR, existe todo o direito à ampla defesa e contraditório, só que isso ocorre de forma muito mais séria e você consegue dar uma resposta muito mais adequada ali em tempo hábil para tentar ou evitar ou já punir, ou inclusive evitar que aquilo ocorra novamente, a prática que está ocorrendo. A competência para a instauração do PAR, né, do procedimento administrativo, ele é sempre da autoridade máxima de cada órgão e pode ser delegável também. Então, isso é uma outra possibilidade. No critério, como a aplicação das sanções, é considerado sempre a gravidade da infração, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, o grau de lesão, a consumação ou não, se aquele ato foi um ato consumado ou foi só um ato que não chegou a ser praticado, a situação econômica do infrator. Então isso aqui está bem relacionado também à dosimetria. Não adianta você dar uma multa milionária para um órgão, para uma empresa, que ela não vai ter condições de quitar, de pagar aquilo, e da mesma forma não adianta você dar uma multa mínima, uma sanção mínima para uma empresa multimilionária. Então precisa ser considerado como critério para a aplicação da sanção a própria situação econômica
do infrator. A cooperação da pessoa jurídica também, né, isso se vê muito em relação aos acordos de leniência, onde a empresa, ela parte, né, o acordo de leniência, a empresa ela é parte ali do crime praticado. Então, ela começa a oferecer informações e acaba funcionando como uma parte negocial dentro do direito administrativo. Então, a parte, né, e o representante, ele pode fazer ali uma negociação para, diante de algumas informações, chegar ali a uma cooperação entre o que vai ser aplicado de sanção para aquilo, com base no que for prestado de informação nova que possa gerar ali subsídio para o processo. Os próprios valores dos contratos mantidos pela pessoa jurídica, então isso também já existe, inclusive, súmula do Supremo Tribunal já falando que pode ser considerado, inclusive, a quantidade o valor que existe de contratação com a administração pública para que seja convertido no pagamento das multas. Então, esse é um aspecto importante também, porque você pode utilizar ali os contratos, os valores dos contratos que a empresa, a administração, a organização já tem com a administração pública como forma de se basear no valor que vai ser pago das multas ou sanções que forem aplicadas. E a possibilidade de atenuação. Então, isso também é um outro ponto, porque se a administração, se a organização, ela já aplica ali atenuante, se ela já tem alguns critérios relacionados às regras de compliance, à mitigação do risco, isso é encarado muitas vezes como um atenuante para a sanção que vai ser aplicada. E tudo isso traz, né, por trás dessa questão toda, a palavra compliance. Então, o que significa o termo compliance? O termo compliance ele é um termo que ele era muito utilizado em instituição financeira. Então, desde muito tempo atrás, esse termo já era utilizado, principalmente no apoio ao combate à lavagem de dinheiro. Então, quando você falava de instituição financeira, você sempre ouvia falar que a instituição financeira ela tinha que ter uma série de regras relacionadas ao compliance, ao objetivo de garantir que a possibilidade de lavagem de dinheiro ela seria mitigada, ela seria melhor identificada ou, inclusive, acompanhada. E o termo está relacionado a cumprir. Então, significa, na verdade, você implantar mecanismos de conformidade que garantam ali que algumas regras, alguns padrões possam ser adotados pela organização ou pela administração, inclusive com o envolvimento de o que é chamado de uma cultura ética. É você garantir que todas as pessoas dentro da organização elas tenham conhecimento sobre aquilo. Às vezes, torna-se difícil um ato que é praticado dentro de uma organização que ele chegue ao conhecimento do presidente daquela organização. Então, existe muitas vezes um nível hierárquico muito grande e aquela pessoa que está ali envolvida, que está na ponta, que tem ciência do ato, do que está acontecendo, ela espera que isso chegue à ciência do presidente para que o presidente, como autoridade máxima daquele órgão, possa tomar alguma atitude. Então, a ideia do compliance também está relacionado a garantir essa cultura ética, que todas as pessoas saibam o que pode, o que não pode ser feito e que tenham condições, inclusive, de dar prosseguimento a algum desvio desse tratamento que está sendo realizado. Qual o objetivo, então, né? Por que eu tenho compliance? Por que é interesse da administração que ela tenha compliance? Bom, mitigar risco, tudo que for relacionado à possibilidade de uma chance de corrupção, que ela possa ser mitigada, que ela possa ser acompanhada e que as empresas possam ter medidas preventivas e não reativas. Então, que consiga, antes de que ocorra o dano ou antes que ocorra a ação, a empresa ou a administração ela consiga ter algumas ações que apurem essas condutas, que acompanhem essas condutas e, inclusive, encaminhar para a autoridade competente caso seja identificado algum desvio relacionado na verdade, a quebra das regras de compliance adotadas pela organização. E mais do que isso, promover uma cultura ética. Não adianta eu ter um agente externo fiscalizando, acompanhando aquilo, sendo que o que está acontecendo dentro da administração, dentro da organização, em um ponto específico, que até que isso chegue à autoridade máxima do órgão, até que isso saia do órgão para que um agente externo possa acompanhar, o dano já ocorreu, né, já houve ali uma série de questões relacionadas que você vai ter uma ação reativa e não preventiva. Dentro da administração pública, né, existe uma série de programas de integridade. A própria Câmara de Itaguaí, eu verifiquei que eles já aderiram, né, ao programa de combate à corrupção, que foi um programa implementado pela CGU em 2015, que tem por objetivo estender a utilização de regras de compliance dentro da administração pública como forma de entregar o resultado que a sociedade, né, que a população espera, de forma adequada, buscando ali um acompanhamento, uma mitigação e, se for o caso, uma eliminação ali de qualquer chance de corrupção
dentro da esfera pública. Outros órgãos também que já têm uma série de ações voltadas à utilização, né, e ampliação do aspecto de compliance. A gente tem o exemplo aí, Infraero, desde 2014, né, já implementou lá uma gestão de segurança de risco, de compliance. Em 2015, uma gerência de compliance. Em 2016, aprovou uma política de gestão de risco. A Caixa Econômica Federal, também como órgão público, desde 2017 já implementa uma série de programas de compliance, mas como eu falei para vocês, a definição de compliance aqui aplicada pela Caixa é diferente do compliance antes da lei de anticorrupção, porque antes era voltado ao aspecto da lavagem de dinheiro. E depois ele tornou um aspecto muito mais amplo, atingindo ali todas as questões, todos os procedimentos, todas as ações realizadas dentro da organização, como forma de mitigar o risco de ocorrência de uma eventual ação de corrupção. E, pode passar, por favor. Por motivos óbvios, a Petrobras também, né, implementou uma série de ações voltadas ao compliance, inclusive para dar uma resposta aos investidores, né, e à sociedade de que, depois de tudo ocorrido, de tudo que todos nós acompanhamos, a empresa ela se preocupa com o tema e passa a dar um tratamento especial, ali, né, com apoio, com foco muito maior na prática das regras de compliance, para evitar que o que ocorreu no passado possa ocorrer novamente no futuro, inclusive que possa ser identificado. Então, a Petrobras ela acabou sendo um exemplo de aplicação do compliance como forma de reverter a visão que ficou do órgão depois de todo o ocorrido. Bom, o que a gente entende não com tudo isso? Que o movimento de anticorrupção, de regras do compliance, eles vieram como uma resposta às ações, a tudo que a gente acompanhou, que em 2013 culminou naquela série de eventos, de manifestações em várias cidades do Brasil, como forma ali de dar um basta, né, um chega. A sociedade já não aguentava mais uma série de informações, todo dia alguma coisa relacionada à corrupção, isso instaurado em nível sistêmico dentro das organizações. E essas regras de compliance elas vieram como uma forma de combater, né, como uma prática anticorrupção no Brasil. E ainda não existe na legislação alguma regra, algum regulamento que trate do descumprimento de regras de compliance, mas já existe uma adoção, e a gente vê isso crescente cada vez mais, pelos próprios órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, sempre a sugestão, a recomendação da adoção de práticas de compliance dentro das organizações. E vale a pena a gente falar também sobre a LGPD. A LGPD ela não está diretamente relacionada à compliance, mas ela é uma forma de garantir ali, de forma indireta também, que o compliance das organizações da administração ele seja acompanhado. Então, para quem não conhece, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio como forma de garantir que as empresas, a administração ou as organizações, elas tratem as informações apenas daquilo que tem uma motivação, tem uma finalidade específica. Essa lei ela vai tratar de todo o tratamento dos dados pessoais, onde dados pessoais eu posso entender qualquer informação que possa caracterizar alguma pessoa ou um indivíduo, com o objetivo de proteger aquela informação. Eu vou falar mais um pouquinho, isso vai ficar mais claro. Há um tempo atrás a gente via uma série, e até hoje, né, a gente está vendo uma série de manchetes relacionadas a isso. Algumas empresas de táxis elas foram acusadas de quando você estava com a bateria baixa no seu celular, o preço do táxi ia ser mais caro. E como que a empresa sabia disso, né? Isso porque quando você instalava o aplicativo, ele pede uma série de permissões no seu aparelho celular. E uma dessas permissões é a permissão do consumo de bateria. Então a empresa ela conseguia ver, você estava com bateria baixa, então lá, o preço variável, ela começava a cobrar mais caro. Você acabava ali sem saber, pagando mais caro por isso. Mega vazamento de dados que ocorreu no Brasil. A gente teve um mega vazamento de informação de 223 milhões de brasileiros, sendo que a quantidade de brasileiros são 212 milhões. Então, a quantidade de informação que vazou foi maior do que a quantidade de brasileiros. Por que isso? Vazou informação de falecido, vazou informação de pessoa jurídica. A gente teve um mega vazamento maciço e nada pôde ser feito porque não existia uma legislação específica sobre isso. Então, o que isso está relacionado ao compliance? Imagina uma empresa, você faz um aplicativo de lanterna para o seu celular e dentro das permissões você vai pegar ali o contato, a lista de contatos do celular que você instalou, vai pegar informações pessoais e você, como empresa, vai vender isso depois. Então, perceba como que, apesar de não estar relacionado diretamente ao compliance, isso vai evitar uma série de questões. Vai evitar, por exemplo, a venda da base de dados de uma determinada organização para terceiros,
como forma ali de oferir alguma vantagem ilícita, alguma vantagem indevida. E esse próprio exemplo que eu dei de lanterna no celular também é comum. Se você for olhar alguns aplicativos de lanterna, que tem o único objetivo de acender o flash do seu celular, ele pega informação de ligação telefônica, informação de contato, informação de chamadas, mensagens recebidas. E como que isso está sendo utilizado? A gente não sabe. Muitas vezes, a gente se depara com algumas manchetes dizendo que esses dados são vendidos para empresas que vão te oferecer algo relacionado ao seu consumo. Vai verificar o quanto você está consumindo de internet, por exemplo, e vai oferecer algum serviço. Vai verificar o que você consulta, o que você pesquisa e vai te ligar oferecendo algum serviço. Então, a LGPD ela vem para tentar tratar essa questão, impedir que essas ocorrências elas sejam mais comuns. Um outro exemplo também curioso é do aplicativo Pokémon Go. Não sei se vocês se recordam, né, se muitos dos ouvintes se lembram, é um aplicativo que você caçava Pokémon, virou uma febre alguns anos atrás, e esse aplicativo ele teve um vazamento de dados e descobriu que ele obtinha uma série de informações também que não eram relacionadas à finalidade do jogo. Então ele tinha informações ali que não eram relacionadas ao objetivo que ele prestava. A LGPD ela tenta tratar isso, ela tenta mostrar que cada informação, então uma determinada organização ou administração pública que vai armazenar o CPF do Lúcio, o Lúcio tem que ter o consentimento daquela informação. Então a empresa ela não pode mais armazenar isso numa base de dados institucional sem o consentimento do titular do dado. E, além disso, não basta só o consentimento, tem que estar relacionado à finalidade do órgão também. Então, voltando ao exemplo do aplicativo de lanterna do celular, ele pode armazenar o meu CPF, se tiver meu consentimento, eu atinjo a primeira regra, mas ele não tá relacionado à finalidade do aplicativo. Então, por que um aplicativo de lanterna do celular vai ter que ter o CPF do titular da aplicação? Então, pode muitas vezes ter o consentimento, né, que é o ok que a gente dá ali, algumas vezes sem ver o que está por trás, mas não está relacionado à finalidade do objeto que se propõe. E aí vem um outro desafio da LGPD, que é a indicação do encarregado de dados. Então, qualquer órgão, qualquer ente da administração, empresa privada, ele passa a ter a figura do encarregado de dados, que é a pessoa que vai tratar qualquer questão relacionada à titularidade, à informação, ao sigilo, à integridade dos dados. E aí eu coloquei, inclusive, uma recomendação, porque isso é um assunto que é muito discutido, e apesar de, por ser algo recente, ainda não existe ainda uma disseminação muito grande, mas a ideia é que o encarregado dos dados seja alguém que esteja próximo à alta administração. Por que isso? Porque vai ter que ser alguém que tenha que tomar decisões, que tem que, com base em alguma informação, com base em um vazamento, por exemplo, ou, imaginando um exemplo prático, um processo de aposentadoria que ele acaba sendo divulgado no portal da transparência com o CID médico do motivo da aposentadoria. Olha a violação ali da LGPD que eu tive. Então, como que isso vai ser tratado? A pessoa que vai receber essa informação, o encarregado de dados, ele vai ter que ter poder de decisão para tirar essa informação do ar ali no momento, ou para solicitar ao setor que tire essa informação do ar. E daí eu coloquei esse slide que demonstra isso. Não adianta ser uma pessoa, muitas vezes, só por cumprir uma determinada resolução ou regramento, a gente acaba nomeando, né, uma pessoa que ela não vai ter muitas vezes o conhecimento e nem a autoridade para tratar aquela informação. Então a LGPD, inclusive no corpo do seu texto, ela sugere que não seja utilizado isso. Ela diz para que seja sempre alguém vinculado à alta administração com poder de decisão para poder evitar que isso ocorra. E aí, outro fato interessante também é que esse encarregado de dados é quem vai ficar ali responsável pelas questões e vai responder à Agência Nacional de Proteção de Dados, também recentemente criada, para garantir que qualquer infração, qualquer violação possa ser tratado de forma institucional. O que são dados pessoais, né? Quando a gente fala assim, fica uma coisa muito ampla. Então, qual dado que eu preciso me preocupar? A Câmara de Itaguaí, com o que ela vai precisar se preocupar com o que ela está expondo na internet? Então, nome, foto, CPF, identidade, telefone, cargo, órgão, então, tudo isso ele já passa a ser um dado pessoal. Significa que eu não posso exibir? Posso e devo, até porque está relacionado ao objeto, na prestação do serviço da organização, da administração nesse caso. Mas eu passo a ter que ter o consentimento da pessoa de que esse dado está sendo exibido. Se vocês observarem, hoje, atualmente, quando a gente entra em qualquer site da internet, vai ter um aviso, geralmente uma tarjinha embaixo, dizendo, você aceita, esse site armazena cookies, você aceita? Então você passa a ter ali
uma série de questões já voltadas à LGPD como forma de garantir que existe o consentimento de que aquele site vai armazenar informações minhas. E eu, como titular de dados, eu posso a qualquer momento solicitar essa informação, inclusive para saber o que aquela organização, aquela administração, ela mantém de informação minha sobre o tema. Além dos dados pessoais, existe também uma outra categoria, que são os dados sensíveis. Então, o que são os dados sensíveis? Dado genético, a biometria, ela é considerada um dado sensível. A orientação sexual é um dado sensível. A raça, a opinião política, filiação ao sindicato. Então, são itens que você, como administração ou como alguma iniciativa privada, alguma empresa, você vai ter que ter uma preocupação se você armazena esses dados. E, para isso, você vai ter que dar o devido tratamento e armazenamento dessa informação, para garantir que ela não seja uma informação que possa ser acessada, por exemplo, para qualquer pessoa. E com isso, com a LGPD, dando um exemplo bem recente, não sei se vocês se recordam também do caso Renner. As lojas Renner, elas sofreram um ataque. O primeiro impacto que ela teve foi o dano financeiro. Ela ficou mais de um dia com os sistemas todos fora do ar, cartão de crédito, sistema de boleto, tudo fora do ar. E além dela ter que se preocupar com a questão da exploração dessa vulnerabilidade, ela teve que se preocupar também em fornecer informações à ANPD, ao PROCON no caso, de que não houve vazamento de informação, de que os dados eram armazenados. E com isso ela tem que apresentar uma série de evidências de que os dados são anonimizados. O que significa isso? Significa que se minha base de dados ela for comprometida, a pessoa não consegue identificar que aquela informação é a informação de fulano ou de ciclano. Então, eu tenho que ter ali uma série de tratamento da informação. Então, hoje, uma coisa muito comum, que é o ataque às vulnerabilidades, os ataques hackers, eles passam a ser uma preocupação que vem seguida da preocupação do compliance, ali do atendimento à LGPD, como forma de garantir a minimização dessa informação. E o que é a LGPD? Ela trata, dentro dos princípios fundamentais, os princípios relacionados ao tratamento, que é a classificação, qualquer informação relacionada ali ao dado, ela tem que ter uma finalidade, ou seja, eu tenho que ter uma motivação para isso. Se eu vou armazenar o CPF de uma pessoa, eu tenho que ter... Por quê? Qual a finalidade? Por que eu estou armazenando isso? Eu preciso realmente armazenar essa informação? Essa informação está adequada ao objeto do meu serviço, ao que eu presto? Qual a necessidade disso existir? Então, esses três pilares já vão reduzir muitas informações que são armazenadas pelas empresas, pela administração, e evitar com isso o que a gente recebe dia a dia. Na verdade, um dos interesses da LGPD é que a gente não receba essas ligações que a gente recebe aí. Praticamente a maior parte das nossas ligações atualmente, são ligações de operadoras oferecendo serviço. Como essas operadoras conseguiram o nosso telefone? Como elas compraram de alguém? A gente, recentemente também, algumas notícias falaram que uma rede de farmácias famosa em São Paulo, ela vendia a base de dados dos usuários para essas empresas de telemarketing e, inclusive, para empresas de seguradoras. E aí, baseada ali no que você comprava de remédio, a seguradora ela podia fazer uma análise ali, cobrando mais caro ou menos. E aí entra um outro critério também da LGPD, que é a não discriminação. Então, o tratamento dado a uma pessoa, ele não pode ser discriminatório. E com isso, eu não posso utilizar ali algum critério relacionado aos dados sensíveis que não são de conhecimento da pessoa. Isso a gente observa, inclusive, imaginando um cenário de uma análise de crédito de alguma instituição financeira. Às vezes, isso é realizado por um algoritmo computadorizado, de forma automática. Não existe uma pessoa que ela vai sentar e vai falar assim: Manu, me fala aqui seu nome, seu data de nascimento, bom, eu vou fazer uma análise de crédito. Não, é um algoritmo, é algo automatizado que vai realizar essa análise de crédito. E aí eu preciso garantir que esse algoritmo ele não é discriminatório, que ele não vai verificar o seguinte: a Manu é uma mulher, então tem um ponto a menos ou um ponto a mais. Ele não pode ser discriminatório nesse sentido. E a LGPD prevê isso, que não exista, inclusive sobre com a possibilidade de participação de uma intervenção humana para garantir que aquilo dali não é discriminatório. E com a possibilidade de responsabilização e sanções também. Tá? Na esfera pública, a sanção não é financeira, mas existe também uma série de sanções relacionadas à LGPD. E aí o ponto principal, né, que tem condições de avançar um pouco mais, é em relação aos recursos tecnológicos para isso. E aí a pergunta que eu faço, né, para os colegas que estão no YouTube e para quem está aqui na plateia também, se alguém conhece essas telas que eu estou exibindo. Bom, essas telas, elas são do sistema, no caso do Tribunal de Contas,
porque os jurisdicionados do Tribunal de Contas, e a Câmara de Itaguaí, por ser um dos jurisdicionados, ela tem que prestar as informações para o Tribunal de Contas. Então, todos os atos, essa tela específica, é uma tela dos atos jurídicos, que é o módulo do Tribunal de Contas que recebe as informações de qualquer ato jurídico praticado por seus jurisdicionados. Então, a Câmara de Itaguaí, por exemplo, ela alimenta esse sistema com as informações relacionadas aos contratos, às licitações, às dispensas. Qualquer informação jurídica, ela é lançada aqui dentro, e isso é acompanhado depois, né, para fins de fiscalização e auditorias, pela área do Tribunal de Contas, que trata dessas questões. E aí a gente vê que o quanto o recurso tecnológico ele pode ajudar em relação ao compliance, porque eu passo a ter ali um fator automatizado. Então eu elimino da jogada a falha humana, né, a possibilidade de falha humana, e coloco uma coisa sistêmica. Então eu já começo a aplicar uma série de regras aqui dentro para que a informação ela chegue da forma que precisa. Então uma data incorreta, por exemplo, imaginando um erro simples. Na hora de você lançar uma informação, de prestar uma informação, você erra um dígito e coloca uma data de em vez de 2021, 1921. Isso seria uma eventual crítica do sistema para impedir que uma informação chegasse errada. Então, a utilização dos recursos tecnológicos, ela acaba trazendo um apoio muito grande a você garantir que o procedimento ele possa ser realizado com a minimização da falha humana ali dentro. E isso pode ser utilizado numa série de questões dentro da administração e da organização. Esse caso aqui é só um exemplo para ilustrar, né? Imaginei que era um caso que muitos já conhecessem, mas isso pode ser aplicado dentro de toda a organização como forma de garantir que o procedimento, na sua forma mais pura e íntegra, ele vai ser realizado porque existe uma série de restrições sistêmicas que impedem que aquele procedimento tome ali um desvio diferente do que foi planejado por ele. Outro aspecto também da própria utilização de recursos tecnológicos, essa tela aqui. Essa, se vocês não conhecerem, a Manu vai brigar com vocês. Esse eu peguei do site da Câmara de Itaguaí, é o próprio portal de transparência de Itaguaí, e também para vocês verem como que a utilização de recursos tecnológicos, né, no caso aqui o portal de transparência, ele favorece isso porque você passa a ter um acompanhamento não só pela pessoa que trata a informação. Então não vai ser só a Emanuele como responsável de um determinado setor, de uma determinada área, que vai ter que ter essa preocupação. A própria sociedade ela passa a ser também fiscalizadora e acompanhadora das ações. Então a transparência ela acaba sendo também uma forma de você garantir ali um acompanhamento do compliance, né, das regras específicas dentro da administração. E tudo isso fica mais exacerbado quando você coloca na equação a questão automática, a questão tecnológica. Você passa a utilizar de uma eficiência muito maior, porque você está retirando da jogada ou minimizando da jogada a possibilidade de falha humana. Então você tem um sistema, você tem alguma aplicação que trate aquilo, exibe aquela informação e facilita, inclusive, o acesso à informação pelos demais interessados. Então você tem ali, se alguém quiser pesquisar, por exemplo, algo relacionado ao quadro de pessoal, a execução orçamentária e financeira da Câmara de Itaguaí, a pessoa consegue entrar lá, acessar um sistema e filtrar essa informação. Sem isso aqui, como que essa pessoa teria acesso a essa informação? Então imagina que ela teria que ir presencialmente em algum lugar, solicitar essa informação, e dificilmente essa informação seria uma informação imediata. Teria que ter ali um tratamento. Muitas vezes, se a gente voltar no passado, né, relativamente recente, você recebia ali uma série de folhas e você tinha que ir folheando para tentar achar uma informação específica. E aí, se você quisesse fazer um tratamento dessa informação, de verificar, por exemplo, consolidado, pegando as licitações e contratos, se eu quisesse verificar o quanto que a Câmara de Itaguaí ela gasta com contratação em um ano, eu teria que pegar um a um, contratação de coleta de lixo, por exemplo, eu teria que pegar um a um e eu teria que calcular isso. Então o erro humano ele está muito forte ali porque é uma pessoa fazendo um trabalho, e às vezes o próprio termo, coleta de lixo, ele pode ter significados diferentes, ele pode ser utilizado com outras nomenclaturas, então dificultaria o tratamento humano dessa informação. A partir do momento que um sistema responde por aquilo, você consegue aplicar todas as regras necessárias para que exista ali um acompanhamento efetivo, inclusive com a possibilidade de utilização disso em fontes externas depois, consolidações. O próprio o manual de acessibilidade recomendada pelo governo, ele sugere uma série de regras para que aquela informação ela possa ser consumida
ela possa ser consumida por agentes externos e esse agente externo vai tratar aquilo da maneira que for. Então, muitas vezes, existe uma série de instituições, uma série de organizações que elas pegam o dado público. Imagino que também vocês já devam ter se deparado com algum desses, informações, por exemplo, mais uma vez, da Câmara de Itaguaí, disponíveis em algum órgão, de algum site de uma outra organização pública. Por quê? Porque existem órgãos que pegam essas informações, consolidam e acabam tratando isso num contexto maior. Então, como seria as licitações de contratos no âmbito de todo o Sudeste. Então, existe isso também. Por isso, a facilidade de você tratar a informação quando você está trabalhando com recursos tecnológicos para isso. Óbvio que a utilização de recurso tecnológico ela vai trazer uma série de avanços, mas ela também precisa ter uma série de preocupações, principalmente planejamento e a própria segurança da informação. Então, qualquer inovação, qualquer avanço tecnológico, ele sempre vai ter que ser acompanhado do devido planejamento para que aquilo ocorra de maneira adequada. Não adianta simplesmente vamos colocar tudo aqui na internet. Quando você coloca tudo, você vai começar a responder por tudo também. Então, vai ter muita coisa ali que vai verificar posteriormente que não era o caso, que não poderia estar, que acaba ou viola a LGPD, ou viola alguma questão de privacidade, ou inclusive pode ser utilizado por empresas terceiras para capturar informações relacionadas ali aos servidores e utilizar isso para outros fins. Então, a ideia é que exista todo o planejamento e também, acompanhado do planejamento, os aspectos relacionados à segurança da informação, porque o que a gente mais vê ultimamente são exposições, vulnerabilidades sistêmicas de sistemas, e com isso ataques de hackers, ataques de vírus e tudo que acaba impedindo ali a continuidade do serviço. Bom, pessoal, a ideia era essa, era falar um pouquinho, né, sobre esse aspecto geral, tanto relacionado à corrupção no Brasil, quanto às regras de compliance, e um pouco de como os recursos tecnológicos podem, né, e podem auxiliar no tratamento dessa informação. Mais uma vez agradecer a participação, tá? Agradecer parabenizar a Câmara de Itaguaí por essas ações também. Eu acho que isso é muito importante, a gente vê que a administração pública está preocupada com a questão do combate à corrupção. Então, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns e agradecer mais uma vez. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, estou às ordens também para responder. Lúcio, muito obrigada pela sua presença aqui na casa. A gente gostaria também de agradecer ao Tribunal de Contas por estar cedendo, né, o servidor para estar vindo aqui, auxiliando a gente nesse nosso processo de capacitação. O nosso presidente, Gil Torres, também pediu para agradecer a sua presença aqui, até mesmo porque justamente a nossa ideia aqui como Câmara, né, como o nosso presidente quer, é justamente aplicar a questão do compliance, a gente ter um controle em relação ao combate à corrupção. A população pede isso da Casa Legislativa também e a gente tem que se posicionar dessa maneira. Então, o presidente Gil Torres tem feito essa capacitação dos colaboradores justamente para a gente conseguir fazer com que todos os procedimentos comecem de forma interna. Não adianta só a gente mostrar para a população uma determinada mudança se os nossos procedimentos internos continuarem sendo os mesmos. Então, essas palestras estão ocorrendo justamente para capacitar o servidor, para o servidor ter realmente uma noção do que vem a ser, como que é o processo, qual é a nossa meta, principalmente para 2022, para a gente conseguir estar trazendo tudo isso na prática. Mais uma vez, muito obrigada, Lúcio, muito obrigada a todos os servidores que estão aqui presentes em sala, né? E também os que estão acompanhando a gente aí pela Facebook ou pelo YouTube, pelas redes sociais. Muito obrigada pela vontade de vocês de estarem fazendo parte desse processo, dessa mudança, que não é nada fácil, é uma coisa muito difícil, porque a gente tem que sair da zona de conforto. Quando a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai mudar uma casa, não é simplesmente chegar e falar que vai ter as mudanças, é uma questão cultural. A gente está mudando a cultura da nossa Casa Legislativa para melhor atendimento dos munícipes, né, itaguaenses. Então, muito obrigada a todos e uma ótima tarde.